Vamos nos colocar por sobre os nossos pés. Eu convido você a abrir a sua Bíblia Aleluias. Romanos, capítulo de número 5. Romanos, capítulo de número 5, do versículo 1 até o versículo de número 11. Glórias a Jesus. Os irmãos encontraram? Romanos, capítulo 5, versículo 1 até o versículo de número 11. Vamos ver se conseguimos falar um pouco sobre esses 11 versículos. Diz assim a palavra do Senhor: justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem obtivemos também nosso acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Pois quando ainda éramos fracos, Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios, porque dificilmente haveria quem morresse por um homem justo. Mesmo assim, poderia ser que por um homem bondoso alguém ousasse morrer. Mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora temos recebido a reconciliação. Grandioso Deus e maravilhoso Pai, te louvamos, ó Deus, pela beleza da tua santidade. Te louvamos pela tua palavra que é viva e é fiel. Pai querido, clamamos ao Senhor agora que o teu Espírito Santo, o Espírito da verdade, venha, Senhor Deus amado, falar aos nossos corações, em o nome santo de Jesus, em nome de Jesus. Queridos, podeis assentar. Eu peço toda a sua atenção, por gentileza, para que possamos dar continuidade. Eu louvo a Deus porque já por algumas
terças-feiras, nós estamos aqui falando sobre o livro ou a carta de Paulo à igreja que estava em Roma. Eu louvo a Deus por esta oportunidade de poder estar meditando neste livro e louvo a Deus por Ele ter nos proporcionado esse tão importante estudo neste livro. Nós estamos aqui já por algumas terças-feiras e até aqui nós já vimos pelo menos 2 teses que o apóstolo Paulo vai trazer. Ele vai mostrar a necessidade da justificação, mostrando que o homem necessitava ser justificado, isso do capítulo 1, do versículo 18, até o capítulo 3, versículo 20. E depois ele vai falar sobre o meio desta justificação. E aí vai do capítulo 3, versículo 21, até o capítulo 4, versículo 25, que foi o que nós ministramos na quarta-feira passada. Agora Paulo, ele começa a falar, ele vai trazer para mim, para você, sobre os frutos da justificação, ou seja, suas benditas consequências. E aí do capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 11, que foi o que nós lemos, nós iremos falar aqui sobre os frutos da justificação e as consequências. E aí eu já começo a pensar, será que nós temos esses frutos? Será que nós podemos dizer que já fomos justificados por Deus? Paulo, ele já deixou bem claro que a justificação é um ato exclusivo de Deus. Paulo, ele já deixa claro e argumenta que a justificação é pela fé e que não é novidade nenhuma, pois no Antigo Testamento, da mesma forma, a justificação ela era alcançada por meio da fé. E agora, Paulo, ele vai trazer para mim e para você os benefícios que emanam da justificação quanto ao passado, ao presente e ao futuro. Quais são os benefícios no passado, quais são os benefícios no presente, quais são os benefícios no futuro? Todos aqueles que têm uma vida nova em Cristo, eles estão livres da ira. Todos aqueles que estão em uma vida nova com Cristo, eles estão livres da ira. É o que diz o capítulo 5 de Romanos. Livres do pecado, capítulo 6. Livres da lei, capítulo 7. Livres da morte, capítulo 8. Então, no texto que nós lemos, que é do versículo 1 até o versículo de número 11, Paulo ele vai trazer aqui uma conclusão da doutrina da justificação, dizendo para mim, para você, olhando de uma forma escatológica, olhando em uma visão escatológica, que a justificação, ela não significa somente perdão, somente absorvição da culpa do pecado, mas também nos traz
a esperança de vermos a glória de Deus, a esperança de nos encontrarmos com o Senhor e desfrutarmos pessoalmente da glória do Senhor, da salvação final, é o que nós aguardamos e nós esperamos. Mas para que você tenha uma visão geral do que nós já falamos e daquilo que nós ainda vamos falar, eu gostaria que você olhasse aqui rapidamente. Nós tínhamos alguns problemas que precisavam ser resolvidos. Primeiro problema, a culpa perante a lei de Deus. Segundo problema, a morte espiritual. Terceiro problema, a alienação de Deus. E o quarto problema é a escravidão do pecado. E como resolver esses problemas? A culpa perante a lei de Deus, Deus providencia a substituição, que consiste em seu filho morrer na cruz do Calvário, no meu e no seu lugar, providenciando o que? A justificação. O que é a justificação? É o homem tendo condições de ser declarado justo perante Deus, mas não é simplesmente porque Ele morreu na cruz do Calvário, Ele pagou a minha dívida, Ele pagou a sua dívida, para que hoje eu e você possamos ser considerados justos diante de Deus. Não é que Deus olhou assim e disse: eu vou perdoar a sua dívida. Não, Ele pagou através da morte de Cristo na cruz do Calvário. A dívida foi paga. É por isso que quando Cristo está na cruz do Calvário, Ele diz: está consumado, está concluído, está terminado, está pago. Agora você não deve mais nada, agora você é justo diante de Deus. Mas para isso, você precisa ser justificado por Deus, e isso é por meio da fé. Você só pode alcançar a justificação por meio da fé. Não é por obras, não é por bondade, não é por vir à igreja todo domingo, não é por pertencer a uma igreja. Não, a justificação é por meio da fé, não na fé no que você faz, mas na fé aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Nós alcançamos a justificação. Mas o homem, olha o segundo problema, o homem, ele estava morto espiritualmente. Morto pode fazer alguma coisa? Não. Então como é que eu poderia fazer alguma coisa por mim mesmo se eu estava morto? Eu estava morto nos meus pecados, eu estava morto nos meus delitos. É por isso que quando você estava lá no mundo, você não tinha preocupação com o pecado, você não tinha preocupação com os erros. Aí quando você aceita Jesus, aí você fala assim: parece que eu estou pecando mais. Não, você não está pecando mais, é porque você estava morto, agora você está vivo. Então agora você tem consciência do seu pecado, agora você sente o pecado que você comete todos os dias. E aí você estava morto, mas agora o que é que precisa? Precisa da ressurreição. E como que vai ser resolvido isso? Através da regeneração. O que é a regeneração? É o homem ter vida espiritual. O homem agora ele vive uma vida não só pensando no terreno, mas pensando no espírito. Porque agora ele é um ser espiritual. Ele adora a Deus
em espírito e na essência do espírito, ele adora ele em verdade. Mas qual era o terceiro problema? A alienação. O homem estava separado de Deus. O homem não conseguia chegar até Deus, o homem não poderia falar com Deus. Então vai ser resolvido o problema, porque através da morte de Cristo na cruz do Calvário, Ele providenciou a reconciliação do homem com Deus. Como o véu que separava o homem de Deus, ele foi rasgado, ele foi rompido, e agora o homem, ele não somente tem direito a estar com Deus novamente, mas por meio da adoção, agora ele é chamado de filhos de Deus. Tem gente que diz assim: todo mundo é filho de Deus. Eu discordo. Todo mundo é filho de Deus? Não, todo mundo é criatura de Deus. Porque a Bíblia diz assim: a todos quanto recebeu-lhe, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós somos filhos por adoção, nós fomos adotados, e agora nós não estamos mais na classe da ira, nós não estamos esperando o juízo, mas nós estamos esperando o dia que o nosso Pai irá nos chamar para poder morarmos juntamente com Ele, para todo sempre. Por meio da adoção, o homem é chamado filho de Deus. Mas a quarta, o homem, ele era escravizado pelo pecado. O homem, ele era dominado pelo pecado. O homem, ele não tinha vontade, porque o pecado escravizava. É por isso que, às vezes, as pessoas dizem: ora, mas então você não peca? Peco, mas eu não estou escravizado pelo pecado. Uma coisa é você ser escravizado pelo pecado, todo dia o mesmo pecado, todo dia a mesma coisa, não consegue se libertar, isso é escravidão. Nós não estamos escravizados pelo pecado, porque nós recebemos a redenção de Deus, e por meio da santificação, o homem é liberto da escravidão do pecado. Então observe, versículo 1 que nós lemos: justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 1 do capítulo 5, nós vemos que a justificação, ela é um ato declaratório de Deus. A justificação, ela não é um processo, mas é um ato legal de Deus. A justificação não é algo que Deus faz em nós, mas a justificação é um ato que Deus faz por nós, é um ato que Deus faz por mim, é um ato que Deus faz por você. Não acontece dentro de nós, mas acontece fora de nós. A justificação, ela é um ato que acontece uma única vez. Você não é justificado hoje, amanhã precisa ser justificado de novo, depois da manhã precisa ser justificado de novo. A justificação é um ato que acontece uma só vez. Não há graus de justificação. Eu estou justificado, mas não todo. Eu estou um pouco justificado. Eu fui justificado em uma área, mas na outra eu ainda não fui. Não, a justificação, ela não tem grau. A justificação, ela é instantânea. A justificação, ela é completa. A justificação, ela é final. O homem é justificado completamente ou não é justificado. Ou você foi ou você não foi justificado.
Não tem como ser justificado pela metade. E ainda no versículo 1 nós vamos ver que a justificação é recebida por meio da fé. Não é que a base da justificação é na fé. Não, a base da justificação é por meio da fé. Porque nós recebemos a justificação porque nós temos fé naquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. É essa fé. A fé, ela é a causa instrumental e não a causa meritória da justificação. A justificação, ela é exclusivamente por mérito de Cristo. A justificação, ela não tem mérito nenhum meu. A justificação não tem mérito nenhum seu. Não é porque eu prego, não é porque eu vou à igreja, não é porque eu canto, não é porque eu evangelizo, não é porque eu faço isso, não é porque eu faço aquilo, não. A justificação é por meio de Cristo Jesus. Nós somos justificados, não por meio das minhas obras, mas é por meio da obra que Cristo fez na cruz do Calvário. Se fosse por mérito humano, nenhum de nós alcançaríamos. A morte expiatória de Cristo na cruz do Calvário é a causa, é o fundamento da justificação, enquanto a fé é a sua instrumentalidade. Entenda bem isso. Depois de ser lançado essas bases, agora nós vamos observar sobre as bênçãos da doutrina da justificação, porque aqui nós temos pelo menos 7 frutos que é falado daqui em diante. E a primeira está ainda no versículo 1. Diz assim, acompanhe por favor: justificados, pois, pela fé, tenhamos o quê? Tenhamos o quê? Paz com quem? Paz com Deus. Paz com Deus é algo que está ligado ao passado. Trata-se de algo que já aconteceu. Não é, se você está com sua Bíblia aberta aí, olha aí para mim, é paz de Deus ou é a paz com Deus? Não é a paz de Deus, não? Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus. Não é tenhamos paz de Deus. Embora nós tenhamos a paz de Deus, mas o texto não está falando da paz de Deus, está falando da paz com Deus. Ou seja, não está falando de um sentimento, mas está falando de um relacionamento. Sabe por quê? Porque está falando da paz que nós temos por termos sido reconciliados com Deus novamente. Sabe quando você briga com uma pessoa e a pessoa fica um tempo sem falar com você? Aí, de repente, vocês resolvem o problema. Aí alguém chega assim e fala, e aí, como é que está? Não, agora eu estou em paz com fulano.
É desta paz que ele está falando. Não é de ter a paz de Deus, mas ele está dizendo que agora nós estamos reconciliados com Deus. Então agora nós temos paz com Deus, porque antigamente nós ficávamos preocupados por causa da ira de Deus, porque estávamos condenados no pecado, mas agora nós estamos reconciliados com Deus, então agora nós temos paz com Deus. Não somos mais filhos da ira, mas agora nós somos filhos do seu amor. Outrora você era filho da ira de Deus, mas agora você é filho do amor de Deus. A paz com Deus, ela fala de relacionamento para com Ele, expressa o perdão, a aceitação de Deus para estarmos com Ele novamente. Nós agora temos amizade e não inimizade. Nós agora não estamos debaixo da condenação, mas agora estamos a gozar da plena e da gloriosa presença do nosso Deus novamente, porque recebemos o seu perdão. Olha o versículo 2. Por quem obtivemos também nosso acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O versículo 2, ele vai trazer, no versículo 1 ele traz a paz com Deus. No versículo 2 ele traz o acesso à graça. Se a paz com Deus é uma bênção no passado, o ato da justificação nos traz o acesso à graça, em um ato no presente. Nós estamos vivendo a graça de Deus. Nós estamos aqui por causa da graça de Deus. Nós estamos abençoados continuamente por causa da graça de Deus. Então trata-se a graça de Deus de algo permanente, de algo contínuo, de algo inabalável, que se originou de uma questão de Cristo no passado, mas que abençoa a minha vida continuamente, desde o passado e até o presente. Você foi alvo da graça de Deus sobre a sua vida, e eu quero profetizar nessa noite, que a graça de Deus, ela permaneça sobre a sua vida, que a graça de Deus, ela permaneça sobre a sua família, que a graça de Deus ela permaneça sobre o seu lar, porque a graça de Deus é algo contínuo. Observe, os judeus, eles eram separados de Deus pelo véu. Os gentios, eles eram separados de Deus pelo muro. Mas veio Cristo, morreu na cruz do Calvário, rompeu o véu, derrubou o muro, e agora judeus e gentios em Cristo Jesus são apenas um, tem direito, tem acesso, está diante de Deus em Cristo. Judeus e gentios que creem, eles têm acesso a Deus. Aí nós temos a palavra grega, prosagoge, que significa acesso. E esse acesso, irmão Alfredo, ele tem um triplo significado
que nós precisamos observar. O primeiro significado que tem aí é de alguém sendo levado à presença da realeza. Porque quando Cristo morre na cruz do Calvário, aqueles que creem nele, é como se ele pegasse na sua mão, e eu vou te introduzir agora diante do Pai. Talvez você possa dizer, mas eu não tenho condições de chegar lá. Aí ele fala, é por isso mesmo que eu vou junto com você. Porque comigo você pode, comigo você tem acesso, comigo você pode chegar até Deus e ter um relacionamento com Ele. Mas é somente por meio de Cristo Jesus. Jesus, Ele me introduziu, Jesus, Ele te introduziu na presença de Deus. Jesus, Ele abre as portas da presença do Rei. O palácio aqui seria como eu e você sermos admitidos no céu. A porta de entrada, logicamente, é Cristo. E o único passaporte para poder chegar lá, sabe qual é? É a fé. O único passaporte para entrar lá é a fé. Não importa a sua aparência, não importa. O que importa é se você crer no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Se você crer no sacrifício dele na cruz do Calvário, ele é a porta que se abre para poder te introduzir à presença de Deus. Então, o crente que foi justificado, ele desfruta de uma bênção grandiosa. Não é uma simples aproximação de Deus, ou uma audiência ocasional de vez em quando, não. Ele tem o privilégio de viver diante do trono de Deus. Mas o outro significado, que é a chegada a porto seguro. Sabe por quê? Porque por mais que nós queiramos depender das nossas forças, por mais que queiramos depender dos nossos conhecimentos, das nossas virtudes, mas as tempestades que se levantam todos os dias, batendo no nosso barco, batendo na nossa vida, e somos vítimas, mas em Cristo nós alcançamos o porto seguro. É por isso que o Salmo 91 vai dizer: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Eita, 11.000 vão se levantar, porque 10.000 cai de um lado e 1.000 do outro. 11.000 pode até se levantar, mas você está no porto seguro, você está guardado por Deus. Inimigo nenhum pode te vencer, inimigo nenhum pode te tocar, porque Deus é o seu porto seguro. Se você está diante da presença de Deus, você está no lugar mais seguro do mundo. Mas ainda no versículo 2, mostra-nos da expectativa da glória. Se a paz ela tem a ver com o passado, se o acesso à graça
tem a ver com o presente, a expectativa da glória nos fala do futuro. Quem foi justificado, ele não teme o futuro. Eu vou repetir. Quem foi justificado por Deus, ele não teme o futuro. A morte não mais o apavora. O porvir não é uma preocupação, porque a preocupação dele é que o que está preparado para ele no futuro é ter acesso à glória de Deus. Gloriarmos, que está aí no texto, significa um regozijo, significa um gozo. É ou não é a esperança cristã do futuro? Sabe por quê? Porque você não está firmado em incertezas do nosso dia a dia. Por exemplo, se eu perguntar para você, o que você vai fazer amanhã, pastor Adailton? O senhor vai dizer para mim, olha, pastor, eu tenho planos de levantar tal hora, de ir trabalhar. Mas isso são planos. Não é certo. Mas essa gloriosa promessa que Deus nos fez, ela não está firmada nas incertezas humanas, mas ela está firmada que Deus é fiel e justo para cumprir tudo aquilo que Ele nos prometeu. Ei, a glória de Deus nos espera, a glória de Deus nos aguarda. Pode até ter tristeza por um momento, pode até ter aflição por um momento, pode até esse corpo ficar adoentado, mas aquilo que Deus prometeu, ninguém pode roubar. O diabo pode até tocar no seu corpo, mas ele não pode tocar na tua alma. Porto seguro. Imagina quando a cortina se erguer e você estiver diante da presença de Deus. Aquela glória, a glória de Deus sendo desvendada para mim e para você. Já parou para pensar, pastor Adailton, naquele dia? Quando nós chegarmos lá, quando nós dermos tchau para este mundo e nos encontrarmos com o Senhor. Paulo, mesmo no acaso da vida, quando estava em uma masmorra, quando estava sendo levado para a morte, sabia que não iria sair daquela cadeia com vida. Paulo ele vai escrever em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6 a versículo 8. A hora da minha partida é chegada. Combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E agora, o reto juiz me dará a coroa da justiça. Tem alguém aí aguardando a coroa da justiça? Porque Paulo vai dizer que é não somente para ele, mas para todos aqueles que aguardarem a sua vinda sendo fiéis a ele. Então Paulo aqui,
ele vai falar sobre 3 coisas: paz, graça e glória. Ele vai falar sobre a paz com Deus, sobre estar firmes na graça e experimentarmos a glória de Deus. Então, a justificação, ela não é apenas não apenas nos prepara para o céu, mas também ela nos equipa para poder vivermos vitoriosamente na terra. Paulo, ele não está tratando de algo apenas do futuro, mas Paulo, ele está tratando de algo que nos capacita para que possamos viver dia após dia, de fé em fé, de vitória em vitória, mesmo em meio às tensões da vida. Veja o versículo 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? Produz o quê? Perseverança. Irmãos, nós não somos masoquistas, aquele que gosta de sentir dor. Não somos. Mas nós não podemos romantizar a vida. Porque a palavra do Senhor diz: olha, no mundo, tereis aflições. Mas tende bom ânimo. Então, o cristão, ele não olha para a vida com a visão romântica, ou com pessimismo. Mas o cristão, ele não nega a existência da dor, ele não nega a existência do sofrimento. Mas só que tem uma coisa: o cristão, ele não murmura. O cristão, ele não se volta contra Deus por causa do sofrimento. Sabe por quê? Porque o cristão aprendeu, ou deveria ter aprendido, que as tribulações que Deus permite sobre a minha vida e sobre a sua vida, ela é pedagógica, ela tem algo para ensinar para mim e para você. Quer que eu te conte um segredo? Quer que a tribulação acabe? Pergunta logo para Deus: Deus, qual é o ensinamento? Deixa eu aprender logo, porque quanto mais rápido você aprender, mais rápido a prova vai embora. Quanto mais você demorar para aprender, mais a prova vai ficar. Toda prova, ela tem uma semente de vitória. Ela vem a prova junto com a semente de vitória. Vai germinar o que você regar mais. Se você rega a prova, só murmura, só reclama, culpa até Deus. Deus, mas por que eu estou passando por isso? Eu sou dizimista, eu vou à igreja todo dia. Por quê? Por quê? Por quê? Ei, troca o para quê e começa a dizer por quê. Ou melhor, troca o porquê e digo para quê. Para quê? Qual é o propósito? Qual é o propósito, Isaac? Quando você descobrir qual é o propósito de Deus, aí a tribulação, ela produz murmuração? Não, ela produz glórias a Deus. É por isso que às vezes
vezes a gente não consegue entender os hinos que diz, questiona ou adora, e a gente canta, mas não consegue fazer. Como? Por que eu canto, questiona ou adora? Lindo, bonito, mas na hora da prova, na hora da dificuldade, eu não consigo vivenciar isso. Sabe por quê? É porque você está procurando o porquê da situação. Busque o para quê, e aí você vai entender como é fácil adorar a Deus em meio à tribulação, adorar a Deus em meio à prova, adorar a Deus em meio à dificuldade. O cristão, ele não crê em acaso. Vou repetir, o cristão, ele não crê em acaso. O cristão, ele não crê em coincidência. Ele pode até mudar, Jesuscidência, mas coincidência não. Ele não crê em sorte. Se ele não crê em sorte, ele também não crê em azar. Não crê em sorte, também não crê em azar. Não tem como, né? Ele não crê em determinismo. Ele não tem medo de sexta-feira 13. Não é? Ele não tem medo de passar debaixo de uma escada. Sabe por quê? Por um motivo. É porque o cristão que foi justificado por Deus, ele sabe que não cai um fio de cabelo da sua cabeça. Nenhum fio de cabelo pode ser tocado na sua cabeça sem que Deus saiba, sem que Deus permita e sem que Deus tenha um propósito. Existe atalho para a glória. Só existe um caminho. É a cruz. É a cruz. Quando Jesus disse assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome uma caixa de bombom e siga-me. Foi não? Quem quiser vir após mim, tome o buquê de rosas e siga-me. Foi? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Tome o mazã, que é peso, e siga-me. Cruz fala de renúncia. Cruz fala de sofrimento. Cruz fala de morte. Mas cruz também fala de redenção. Cruz fala de ressurreição. Cruz fala de perdão. Cruz fala de vida eterna. Cruz fala da o glorioso sacrifício de Cristo, quando nós ainda estávamos no pecado e Ele nos amou. Ele nos amou. Então, este gloriar-se na tribulação é um fruto da fé. Vou repetir. Gloriar-se na tribulação não é algo que todo mundo tem, é fruto da fé. Não é natural. Ou você nunca viu alguém na tribulação, ou melhor, grande parte da humanidade, na tribulação ele faz o quê? Ele murmura. Contra quem?
contra Deus. Em alguns casos até amaldiçoa. Mas escute bem o que eu quero dizer para você nessa noite. Mesmo vivendo em um mundo hostil, mesmo vivendo sobre um mundo que nos traz tribulação, que no grego seria pressão. A vida cristã, ela é um enfrentamento diário de pressões do diabo, pressões do mundo, pressões nas nossas fraquezas. E quando Jesus ele deixa claro que nós teríamos essas aflições, nós teríamos essas pressões, Paulo vai dizer que por meio ou através destas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Ei, está passando por tribulação, está passando por prova, parabéns. Você é privilegiado. Deus está te empurrando. Deus está te preparando. Deus está te moldando para que você fique no tamanho certo, na posição certa, para poder se encontrar com Ele na glória. Mas agora já no latim, seria tribulum, que seria, o tribulum seria um pedaço de madeira com pregos de metal, e ele era usado para poder debulhar o cereal. Quando passava ele, separava a palha. Quando eu e você estamos na tribulação, quando Deus permite que eu e você estejamos na tribulação, Ele está separando a palha. Ele está buscando o melhor de você, para poder te usar para a honra e glória do nome dEle. Só que tem uma coisa, a graça dEle nunca te abandona. Porque como eu disse, a tribulação ela é pedagógica, tem um ensinamento. E na escola natural, você dá a lição e depois você dá a prova. Na escola de Deus é o contrário. Ele dá a primeira prova e depois ele dá a lição. Não é? Só que tem uma coisa. Na maioria das vezes, na hora da tribulação, Deus fica em silêncio. E eu não sei o que é pior, se é Deus corrigir ou é Ele ficar em silêncio. Eu não sei o que é pior, se é Ele chegar e dar aquela palavra, pá, ou é Ele ficar em silêncio. Eu não sei o que é pior. Mas só que tem uma coisa, Deus fica em silêncio, porque quando chega o dia da prova, você já viu o professor falar alguma coisa dentro da sala? Quando a prova é entregue, você fala, professor, como é que... Não, esqueci. Agora eu só lembro depois da prova.
lembro de mais nada. Fique em silêncio. Só que tem uma coisa também, o professor, no dia da prova, ele fica em silêncio, mas ele não sai da sala de aula. Deus pode até estar em silêncio, mas Ele não te abandona. Ele está lá junto com você na prova. Coloque de pé, por gentileza. Quarta-feira que vem, daremos continuidade, mostrando que a tribulação, ela produz perseverança. Mas eu gostaria de pedir, por gentileza, se você puder, curve a sua cabeça, eu quero orar por você. Nós estamos vivendo dias onde temos sido atacados em todas as áreas, atacado presencialmente, atacado na mente. Em todos os lugares que nós adentramos, o inimigo tem se aproveitado para tentar desestabilizar a nossa fé. Mas eu vim aqui nessa noite para dizer para você que o nosso Deus, Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo. E que Ele tem cuidado de cada um de nós nos mínimos detalhes. Ele tem visto o teu sofrimento, Ele tem visto a tua aflição. E Ele manda dizer para você que Ele está juntinho de você. Ele ainda não pode agir, porque ainda precisa ser trabalhado, ainda precisa ser concluído, mas que Ele está com você nessa noite, e que Ele renova as suas forças nesta noite. Soberano Deus e maravilhoso Pai, no nome de Jesus. Pai querido, aqui está os teus filhos, Senhor Deus amado. Eu venho pedir ao Senhor que nesta noite o Senhor revista os teus filhos da tua autoridade, do teu poder, da tua graça, da tua misericórdia. Pai querido, nós sabemos, Senhor Deus amado, que no mundo teremos aflições. Pai querido, mas sabemos também que o Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Por isso eu te peço, Senhor, renova o meu irmão, renova a minha irmã nesta noite. Deus querido, derrama o teu bálsamo sobre este coração, refrigera esta alma, Senhor Deus amado, porque o Senhor é Deus, o Senhor é fiel, o Senhor está cuidando de tudo, meu Deus. Então neste momento mostra para ele, mostra para ela, Senhor Deus amado, o teu cuidado, o teu trabalho, o teu agir, Senhor Deus amado, de forma poderosa, de forma grandiosa. O Senhor entra com providência, trabalha, Senhor Deus amado, mesmo no silêncio, o teu filho irá sentir e compreender que as tuas mãos estão estendidas, cuidando de cada um deles. Pai, nós te louvamos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Se assente por 2 minutos.